Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Histórias da Nutri. No episódio de hoje a gente vai conversar com Oséias. Eu perguntei para ele como é que eu apresento ele, Oséias. Oséias, ele me deu quase que o CPF dele. Mas falou assim, não, Oséias da Gold. É isso aí. Você é um homem empresa quase. É, mais ou menos isso, né? Uma simbiose. Devidamente paramentado. Simbiose, exatamente. A gente vai dar, na verdade, para quem tá assistindo aqui, não tem ideia, a gente vai dar sequência a uma conversa que já vinha acontecendo e a câmera passou a gravar em dado momento. E uma boa conversa, por sinal. Né? Né? Mas nós vamos incluir quem tá nos acompanhando a saber do que a gente tava falando, porque eu acho importante. Porque é um bom papo aquilo ali, é um né? bom papo. Porque a gente tá falando de comida, e falar de comida e falar de negócios é sempre bom. E quando tem os dois juntos, né? Claro. Você tem isso na sua trajetória. Hoje você atende como Oséias da Gold, né? Exato. Então me fale primeiro quem é a Gold e depois me fale como é que o Oséias chegou ali. Então, a Gold, só para tirar uma primeira curiosidade, Glauber, o sentido do nome Gold, né? Que sempre vão fazer conexão com a palavra ouro em inglês, mas não tem e nunca teve nenhuma conexão. É um acróstico. Eu tive um sócio cujo sobrenome dele começava com a letra G, a letra O é Oliveira, que é meu sobrenome, o L é de logística e o D é de distribuição. Então, primeira curiosidade do nosso nome, né, que as pessoas sempre perguntam o porquê do nome da empresa, é nada mais nada menos que um acróstico, né? E a Gold, na realidade, ela é uma parte da minha trajetória profissional. Eu comecei no mundo da alimentação no dia 23 de maio de 1993. Foi o meu primeiro dia de trabalho na Nutrimental. Então eu tenho orgulho de ter trabalhado nessa casa há muitos anos. Eu tenho uma história dentro dessa empresa já há mais de 30 anos, né? Então eu comecei atendendo cozinhas industriais no interior do Rio Grande do Sul. Depois eu fui embora para o Rio de Janeiro. Tive uma trajetória na empresa para a gente pular vários anos dessa história. Até que em 2013 eu montei a Gold. E é um processo evolutivo, na realidade. Quando eu vim morar no Paraná, eu sou gaúcho, fui para o Rio de Janeiro, do Rio vim para cá. Eu vi que a praça aqui ela era atendida por distribuidores de um jeito muito estranho, que era muito bom para o distribuidor e muito ruim para o restaurante. Então a gente botou essa tese em teste. Se eu montar uma empresa com estas características, eu acho que essa empresa vai ser vencedora. E nós montamos a empresa e a tese se provou muito vencedora. A empresa existe há 22 anos e é a referência no atendimento de restaurantes e correlatos aqui na cidade, no raio de 300 quilômetros, na realidade. Uhum. Então a Gold é isso, né? Eu, só para me apresentar, tenho 52 anos, casado com a Daniela, 3 filhos, Nicolas, Martina e CPF Atos. Veio aí, ó. Porque, enfim, botar as coisas na hora de importância, né? A gente vai filosofar um pouco aqui, né? Que tem a ver com a gastronomia, né? Filosofar, né? Mas para minha família e a minha relação com Deus tá muito acima do negócio. O negócio é um negócio, né? Tá bem, tá pior, fecha, abre, tem sucesso, as coisas da vida, né? Mas a família, a relação com Deus, ela é mais importante que tudo isso aí. Sim, os vínculos, né? Os vínculos afetivos e os vínculos não só afetivos, mas familiares, né? Sociais. Exato. Eles são os que nos regem, né? Como eu aprendi uma vez com um amigo, né? Ele falou assim, quando eu contrato alguém, eu não contrato pelo que a pessoa sabe, eu contrato pelo que a pessoa é. Então, se ela tem caráter, se ela é honesta. Porque saber, a gente ensina e a pessoa aprende, né? Claro. Então, eu acho que realmente esses é uma ordem valores, de importância correta, adequada essa, né? Com certeza. Como um negócio, né? Então, se o que vende mais é esse aqui, então vamos fazer o melhor produto dessa qualidade para que isso seja bem vendido e atendendo as demandas de mercado. O mercado mudou. Então, nós não mudamos nossos valores, mas a gente muda o sabor das coisas. Agora, o que vende é esse aqui. Então, a gente entende, né? Isso que eu digo pode ser um próprio produto, né? Da Nutri, como qualquer coisa na vida da gente. Eu acho que a maleabilidade, né? Aquilo que eu chamei no outro episódio, a questão da serendipidade e da resiliência faz parte das nossas características. Sem dúvida. No teu negócio, o que você foi, nesses 20 e poucos anos, o que é que você precisou remanejar para se adequar ao mercado que você se propôs a atender? Na realidade, o desafio de atender a gastronomia é você identificar quais são as necessidades conforme o tipo de negócio do cliente. Como a gente estava falando fora do ar, quando a gente fala do mundo, dá um exemplo qualquer, né? De pizza, né?
As pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo agora, eu peço que pensem no mundo da pizza. Você certamente já comeu uma pizza que tinha uma característica, que tinha um preço, que tinha um sabor, que tinha uma técnica aplicada, e a outra que é completamente oposta a essa. Talvez 3, 4 vezes mais cara, talvez 5 vezes mais saborosa, enfim, aí cada um usa a sua medida, né? E os elementos que você vai utilizar para produzir um produto, eles são muito distintos de outro. A técnica, o equipamento, o tempo de preparo, enfim. Então, quando a gente fala apenas de um item muito conhecido como pizza, a gente tem um mundo enorme de possibilidades. E a gente, enquanto fornecedor, tem que ter o olhar muito atento para dar aquela solução adequada ao seu negócio. Porque eventualmente eu posso te propor um insumo que ele certamente vai melhorar a tua pizza, mas eu arrebento com a tua rentabilidade. Não é uma solução válida, porque o negócio ele tem como princípio a viabilidade econômica, né? Eventualmente posso fazer um caminho ao contrário. Eu pego um insumo que ele não é muito adequado à qualidade do teu produto e puxo para baixo o teu produto. E eu falei de pizza, mas eu posso falar isso de comida oriental, eu posso falar isso de um cachorro-quente, de um hambúrguer, seja o que for, né? Então, a nossa dificuldade enquanto fornecedor, não vou dizer dificuldade, o nosso desafio é efetivamente você ter esse olhar empático e não um olhar muito egoísta. Eu vou vender este produto porque me interessa vender esse produto. Eu nem acredito mais nessa tese, viu? Eu sou um vendedor nato. Quando eu faço uma ficha, eu sempre preencho lá a profissão vendedor, porque é assim que eu me enxergo. Muito embora fiz engenharia mecânica e administro uma empresa de porte e tal, mas eu me vejo como vendedor. E o princípio para mim é exatamente isso. O que efetivamente eu tenho como uma solução adequada ao teu negócio, né? Isso até extrapola a gastronomia, né, Glauber? Eu acho que isso é um princípio de uma boa relação quando você trata do mundo dos negócios, né? Esse mundo abutre e egoísta deixa eu resolver o meu problema, e se isso vai ser bom para você ou não, eu desacredito, né? Eu sou um severo crítico a isso, né? A Gold, ela é uma intermediária nesse processo entre um restaurante, um bistrô, barraquinho de cachorro-quente, né? Ela é um lugar onde quem vai executar e vender vai te chamar para você atender, né? A melhor palavra você falou, eu sou um intermediário. Então a Nutrimental produz essas barras de cereais, mas ela tem um grande problema. Como eu faço o display desse produto chegar no checkout de uma padaria? Ela não tem a mínima condição de atender os milhões de pontos de venda ao redor do Brasil. Então precisa de uma figura, de uma empresa como a Gold, para que faça exatamente esse trabalho de distribuição, né? De fragmentação desses produtos para chegar até o ponto de venda. Só com o Nutrimental, que a gente revende refresco, pudim, gelatina, itens que o público nem sabe que a Nutrimental fabrica, que é o nosso negócio, né, voltado para gastronomia. A gente atende só em Curitiba mais de 1.000 restaurantes, apenas utilizando os produtos da Nutrimental. Agora, você imagina assim, ó, a gente está gravando aqui no centro de Curitiba, né? Esse vídeo, ele percorre o mundo, ele não tem lugar fixo, né? Então, para situar as pessoas, a gente está no centro de Curitiba. Ao redor da gente aqui, a gente tem dezenas de restaurantes que compram refresco em pó da Nutrimental, que não conseguem acessar a indústria. Por quê? Porque ele precisa de 2 pacotes, precisa de 5 pacotes, de 3 unidades, e a indústria não tem condição de atender isso. Porém, esse restaurante, Glauber, o que acontece? Ele, além de comprar os 3 pacotes de refresco em pó, para citar um produto da Nutrimental, ele vai precisar de 5 unidades de óleo de soja, vai precisar de detergente, vai precisar de esponja, vai precisar de arroz, de feijão, enfim, vai precisar de tudo. E o distribuidor, ele faz um serviço muito, muito útil para esse cara. Porque ele não precisa ficar comprando caixas fechadas, fardos fechados, grandes volumes. Então, o que acontece? Uma empresa como a nossa, ela soluciona toda essa parte de abastecimento da gastronomia. Porque, na realidade, o que acontece é que a minha empresa, ela é o estoque desse restaurante. No mundo prático, o que acontece? Os restaurantes, eles mantêm 2 ou 3 dias de venda de insumos dentro do próprio restaurante. O resto está numa empresa como a Gold. Você imagina se ele tivesse que manter 30 dias, ele não ia ter nem caixa para isso. Ele não ia ter nem espaço físico para isso. Você imagina, por exemplo, uma panificadora, se ela tivesse que manter no estoque dela todas as embalagens para torta, para bolo. Quer dizer, a sala ia ter que ser maior que esse estúdio só para armazenar a embalagem para bolo, né? Uma empresa como a nossa, ela é muito útil para o cliente por isso. Porque ele pode ter uma fração muito pequena daquilo que ele precisa para operar, porque eu entrego para ele em máximo 24 horas e eu tenho tudo que ele precisa para operar. Então esse é o nosso dia a dia, né? Os clientes ligam e se abastecem com a gente 8, 10 vezes por mês. Alguma linha mais específica que dá mais demanda e alguma linha que você não atende? Por exemplo, vou arbitrar aqui. Eu imagino que você não atenda, por exemplo, parte de hortifruti ou de carnes, né? Carnes a gente atende, hortifruti a gente não atende. Porque tem a questão da perecividade também, né? De
transporte, né? E de Tem esse aclimatação para essas detalhe, coisas, né? cara, porque assim, a gente tem controle de temperatura, eu vendo produto congelado e refrigerado. Mas pro cliente, de novo, né? O nosso olhar é sempre de fora para dentro. A gente administra a empresa o tempo todo assim, né? O que é importante, o que é relevante para o cliente. Se é relevante para nós, não é relevante para o cliente, a gente não vai operar aquele negócio. E se é importante para o cliente, mas a gente não tem o negócio, a gente vai correr atrás para ter. Essa aqui é a métrica da nossa empresa. Você citou, por exemplo, o hortifruti, né? Um distribuidor, ele precisa atender toda uma solução de um determinado grupo de produto para o cliente. Então, vou te citar um exemplo. Nós, quando começamos a vender produto descartável, a gente tomou uma decisão de vender os copos que as medidas mais consumidas pelos consumidores. Então, um copo de cafezinho de 50 ml, um copo de água e suco de 180 e um copo de suco natural de 300 ml. Esses são os 3 tamanhos de copo que são os mais vendidos. Só que acontece o seguinte, o mesmo cliente que hoje compra um copo de cafezinho, talvez amanhã ele precise de um copo de milkshake. E eu não tinha um copo de milkshake. Então, o cliente ele não faz a opção de um fornecedor comprando 2, 3 itens aqui, mais 2, 3 ali, 2, 3 lá. Você precisa ter a solução completa para esse cliente. Então, voltando para o teu exemplo de hortifruti que a gente não opera, né? A gente está para se mudar para uma nova sede, a gente vai começar a operar com hortifruti, só que a gente vai entrar já com mais de 100 tipos diferentes de produto. Porque daí eu atendo ele com a cebola, com o alho, com a banana, com a maçã, com tudo que ele precisa. Porque eu não consigo ser relevante para o cliente tendo uma solução parcial para ele. Ou eu atendo toda aquela categoria que o cliente demanda, ou nem adianta eu entrar. Então, nossa empresa ela tem 22 anos e ela começou vendendo item que a gente chama de mercearia básica, tá, Glauber? Então, a gente começou vendendo arroz, feijão, macarrão, essas coisas bem básicas mesmo. E durante 8 anos, a nossa empresa só colocou itens que eram dessa família. Depois de mais ou menos 8 anos, a gente tinha 1.000 e tantos produtos e essa categoria estocável já estava bem resolvida. Bom, agora vamos para uma outra arena. Aí vem outro período de mais 2, 3 anos em que a gente acertou nossa vida com embalagem descartável. Aí agora vamos operar limpeza e higiene. Mais 2, 3 anos para a gente acertar o mix e ter as marcas relevantes, a quantidade de produto que o mercado demandava e tal. Agora vamos pular para o mundo da bebida. Agora vamos para o congelado. Agora vamos para o refrigerado. Então, esse negócio ele funciona você se dedicando a uma família, entendendo que o mercado demanda, e aí depois que você conseguiu completar isso, você vai para uma nova jornada. Vai acrescentando, vai acrescentando. Mas isso também é estratégia de negócio para negócio. Tem distribuidoras que são focadas, por exemplo, em vender produto descartável. Ele não vende nada além de descartável. E ok, cada um tem a sua própria estratégia, né? A nossa estratégia é a solução completa para o cliente. Ela passou a ser assim. Não, desde o início, quando eu pensei o negócio, eu já queria que o negócio fosse assim. Tinha essa pretensão já. Exatamente. Dentro do plano, quando eu montei a empresa em 2013, o meu sonho era efetivamente a gente ser encarado como um cliente o seguinte: o que eu preciso pro meu restaurante? Cara, vai na Gold que a Gold tem. Dando, assim, uma figura de linguagem bastante simples, tá, Glauber? Foi isso que eu pensei na fundação da empresa. Então... Utensílios também, assim? Utensílios só de frigideira eu tenho 42 tipos diferentes. Então, olha como o negócio responde dessa forma. Olha, né? como o negócio é curioso, né? Porque, por exemplo, bastante, não é pouco. É que eu não tenho de armazenar mais. Na mudança, a gente vai ter perto de 100 tipos. Para a dona de casa, para quem é amador, você vai comprar uma frigideira para quê? Para você fazer o seu ovo frito, o seu omelete, enfim. Mentalmente, as pessoas pensam na utilidade. Quando você vai comprar um utensílio, para que eu vou usar isso, né? Então você vai no mercado e todo mundo está acostumado com aquela frigideirinha de Teflon e tá tudo certo, entendeu? Só que o nosso negócio é um negócio que atende o mercado profissional. Então eu começo perguntando assim, qual tipo de fundo? Porque dependendo do fundo eu vou fazer uma aplicação. Eu vou fazer um tipo de preparo. Qual que é a altura da aba? 2 centímetros, 3, 4, 5. Dependendo do que eu vou preparar, eu tenho que ter essa preocupação da altura da aba. Tá? Qual que é o ângulo da aba? Se eu vou fazer um sutese, por exemplo, que é aquele movimento que todo mundo adora, que o chefe pega o cabo e lança a comida no ar, daí a comida volta para a frigideira, tem que ter um ângulo aquela aba. Aquele ângulo pode ser de 5 graus, 8 graus, 10 graus. Sim, se eu quiser gerar vapor, tenho que fazer convexa essa aba. Então tem aspectos muito técnicos que esse é o nosso negócio. Por exemplo, tipo de cabo, né? Você vai comprar um cabo que ele certamente na sua casa deve ter algum tipo de plástico nesse cabo. Bom, eu já não consigo botar essa frigideira para fazer um gratinado no forno, porque não posso botar plástico no forno. Então você tem também a questão do cabo, qual o comprimento do cabo, qual o tipo de material de cabo, é removível, não é removível? Então, você veja que só na frigideira, eu tô falando aqui mais de 1 minuto, só na frigideira. Mas a gente tem um utensílio. Assim, um outro negócio que eu acho
que eu acho bom a gente falar com o público leigo, é o tal do ramecan, que na tua casa tu vai chamar de travessinha, tigelinha, que a gente vê nos programas de TV, todo mundo já com as coisas pré-preparadas, né, que chama-se mise en place, e você coloca aquilo em um determinado utensílio, né? Tecnicamente o nome daquilo é ramecan. Então, o ramecan eu tenho de várias cores diferentes, porque a cor identifica e facilita a vida. É um código de higiene dentro de um restaurante. Então, por exemplo, olha, tudo que for pó, por exemplo, farinha, trigo, arroz, eu vou colocar em ramecan branco. Tudo que for vegetal, eu vou colocar em ramecan verde. Tudo que for do mar, eu vou colocar em ramecan azul. Então, os restaurantes profissionais, eles codificam por cor para facilitar a dinâmica do dia a dia e ninguém se enganar. Então, você tá na correria do dia a dia, eu olho, se é azul, eu já sei que tem camarão aqui dentro. Não vai ter isca de filé mignon. Então, eu pego aquilo e ponho na panela. Então, eu tenho ramecan de diversas cores. E aí tem uma questão de diâmetro, porque ele pode ter 4, 5, 6, 7, 8, 10 de diâmetro. E eu tenho também altura. E eu tenho tipo de material. Então, só de ramecan eu tenho mais de 100 tipos diferentes. Já passou de mais um minuto aqui só do Só falando do ramecan. Só falando do ramecan. Que loucura. Que são as coisas do dia a dia, né? Que a gente em casa não tem esse olhar, né? Não tem esse olhar, né, Glauber? Então, você vai lá, eu preciso de uma tigelinha para botar o meu amendoim, para eu ver meu filme lá e depois eu vou usar para colocar alho aqui dentro, tá tudo certo, entendeu? Mas como o nosso negócio é só atender a gastronomia profissional, a conversa é muito diferente. É muito diferente. Tem contaminação cruzada e... Classe, eu dei o exemplo de pizza antes, né? Tipo, até as facas, né? Pode usar nisso aqui, não tem pode mais de 100 tipos, tem mais de 100 tipos diferentes. Né? O ângulo, o tipo de cabo, enfim, aí é outro, vai dar mais um minuto só falando de faca também. Aí você pega, por exemplo, você como consumidor leigo, eu tô te usando como exemplo, me desculpe, mas enfim, né? A gente como leigo, né? Você vai no mercado, você compra farinha Só a pessoa apropriada por isso. Você vai comprar farinha de trigo para fazer um bolo, para fazer um pão, você vai lá e compra a tua marca preferida e pronto, né? Você vai executar a tua receita, né? Mas a gente fala em carga proteica, porque o teor de proteína de uma farinha, ela vai determinar o uso dela. Então, se eu quiser fazer uma farinha, uma pizza de fermentação longa, eu vou ter que perguntar para o meu fornecedor qual que é o teor de proteína dessa farinha. Porque senão eu não vou conseguir fazer a hidratação nem o tempo que eu quero para aquela massa dar o resultado que eu desejo. Então, efetivamente, o nosso negócio, e imagina, a gente tem 5.000 itens. Você dominar esse linguajar, dominar os elementos, dominar o conhecimento do produto de tudo isso, também é um diferencial do nosso negócio, né? Então, dentro da Gold, eu tenho um centro técnico, a gente treina cliente, a gente treina o nosso time de vendas. Dentro do meu time, eu tenho 3 chefes de cozinha, pessoas de altíssimo gabarito, assim, gente com muito conhecimento. Eu tenho forno combinado, eu tenho fritadeira, eu tenho forno de pão, eu tenho forno de pizza, eu tenho maceira. Então, tudo que a gente vende na empresa, a gente já testou o produto, a gente sabe o desempenho dele. Se você fosse na empresa hoje, você vê dezenas de produtos em um balcão, que sexta-feira é o nosso dia de cozinhar, a gente entra na cozinha, bom, agora vamos ver se isso aqui entrega aquilo que o fornecedor diz. Vamos ver se esse derivado de tomate tem a viscosidade, tem a cor, tem o cheiro, tem a acidez que ele prometeu. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente não fala daquilo que a gente ouviu, a gente não fala daquilo que a gente viu, a gente fala daquilo que a gente comeu. Esse é o nosso dia a dia. Você olhando para quem você fornece, você tem toda essa atenção. E daquele que fornece para você, como é que é esses critérios? Porque vou dar um exemplo, some isso na tua fala. Vou começar do zero aqui, vou montar uma barraquinha de cachorro-quente, preciso me estruturar. Então, além da estrutura física, eu preciso dos insumos. Certo. Aí vamos para a famosa salsicha, né? Vulgarmente conhecido aqui... Vina, né? Como Vina aqui na região. Eu tenho as marcas diversas, dentro das marcas eu tenho algumas qualidades. E eu não sei por onde começar. Você me daria uma orientação sobre isso? Claro, com certeza. Naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, você tem os teus fornecedores desses produtos. Como é que você lida isso com eles? Então, os fornecedores, eles são baseados em algumas métricas, tá, Glauber? A primeira delas é efetivamente o que o produto entrega. Você citou, por exemplo, o caso da salsicha. Vamos usar esse exemplo, tá? Você tem salsichas que tem características distintas em termos de cor, em termos de constituição. Você vai pegar a ficha técnica daquele produto e você vai comparar os produtos para ver se eles têm algum diferencial entre eles. Porque, na realidade, você agora, como consumidor de um cachorro-quente,
você não está muito interessado na marca do cachorro, da salsicha, né? Sim. Eu acredito que você nunca perguntou, quando foi comer um cachorro quente, amigo, qual que é a marca do milho que tá aqui nesse lanche? Para você, enquanto consumidor, pouco importa aquilo, né? Mas o produto ele tem que ter uma crocância, tem que ter uma cor, tem que ter uma agradabilidade na mastigação, enfim, são as características do produto que te interessam no teu ato de comer. Então o que a gente faz na empresa é decidir se o produto ele tem uma característica única. Vou te citar um exemplo de arroz. Eu nem recebo mais fornecedor de arroz na empresa. Porque tudo que um arroz pode entregar eu já tenho dentro da Gold. Então se alguém vai lá, nos procura nosso time de compras para oferecer arroz, eu vou dizer, obrigado, mas este produto especificamente, nada do que você vai me oferecer vai ser novo. Tudo que tem em termos de absorção de água, é uma característica importante, por exemplo, um buffet de comida quilo, né? E o arroz, o grão, ele pode absorver mais ou menos água. Então, a absorção de água desejada a gente já tem, o comprimento do grão a gente já tem, os tipos de grão, o parboillo, o branco, o carnaroli, arbóreo, tudo a gente já tem. Então, na realidade, o que interessa para nós do fornecedor é o que aquele produto vai entregar quando ele for executado no fogão. Ou no forno, seja onde for, entendeu? Então, os nossos fornecedores, eles passam por este filtro, né? Tecnicamente, o que esse produto vai nos entregar. Um segundo aspecto que a gente sempre fala para os nossos clientes também, Glauber, é assim, visite os teus fornecedores. Eu vou te citar um exemplo que o vídeo ele não tem tempo, né? A gente pode talvez estar assistindo esse vídeo daqui a 20 anos e talvez as pessoas não entendam por que eu estou falando isso. Mas nesse momento o Brasil vive uma crise de bebidas com um problema de metanol. Eu ia até fazer essa pergunta em dado momento, fazendo esse devido recorte histórico, né? Então, hoje, 2025, final de 2025, o Brasil vive uma crise de pessoas que morreram por ingerir bebida alcoólica com metanol. Adulteradas, Adulteradas. E isso é mais um elemento da minha fala que eu sempre falo para os clientes. Visite o seu fornecedor. Conheça com quem você está se relacionando. Só aí, Glauber, você iria proteger a população de um monte de problema que tem um potencial enorme de acontecer. Às vezes acontece, como foi o caso do metanol. Às vezes, graças a Deus, não acontece. Então, a gente na Gold, a gente visita todos os nossos fornecedores. A gente tem mais de 500 indústrias que a gente distribui. A gente conhece todas elas. E tem algumas que a gente nem recebe, porque a gente também conhece elas. Eu quero te visitar. Obrigado, não. Você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. Tem um aspecto do nosso negócio, Glauber, que a figura de linguagem que eu vou usar pode parecer um pouco medieval, um pouco grotesca. Mas eu acho que a linguagem falada de uma maneira um pouco contundente chama a atenção das pessoas. No fundo, o que eu faço é colocar alimento dentro da tua boca. Eu não manipulo isso aí. Quando eu vendo refresco, alguém vai misturar com a água, vai colocar num copo e você vai colocar dentro da sua boca. Então, eu acho importante você colocar uma figura de linguagem um pouco grotesca como essa, um pouco deselegante, mas isso te dá um senso de responsabilidade. Você não está fazendo uma coisa qualquer. Me desculpe lá, se quem lava carro, por exemplo, nenhum demérito a isso, mas só fazendo um comparativo de segurança. Se eu errar a lavagem do teu carro, você não vai ter risco de vida. Mas se eu errar um elemento que eu coloco dentro da sua boca, eu coloco o seu físico em risco. E isso é uma responsabilidade enorme. Pelo menos nós encaramos assim enquanto fornecedor desse negócio, né? Não é porque não sou eu que vou preparar o arroz que eu não tenho que ter cuidado com o meu fornecedor, não tenho que ter cuidado com a minha armazenagem, com o meu transporte. Não, eu sou sócio dessa cadeia. Eu posso deixar a cadeia mais segura ou posso deixá-la mais insegura. Então a gente sempre fala para os nossos clientes, visite o teu fornecedor. Ali você vai matar um monte de problema. Você vai ver talvez um depósito sujo que você não gostou. Você vai ver um depósito com um cheiro desagradável que você não gostou. E aí, o preço do produto você já coloca numa perspectiva. Não, tudo bem, esse aqui pode ser um pouco mais caro. Mas eu tenho segurança de comprar desse cara aqui. Esse aqui pode ser um pouco mais barato. Mas tem barata. Que trocadilho infame, né? Mas enfim, piada de tiozão. Mas enfim. Então, o nosso negócio, ele tem muito essa característica, Glauber, de preocupação com a cadeia. Porque eu sou um ator desse negócio, né? Eu não sou o ator principal, eu sou um coadjuvante que ninguém sabe que eu existo. Eu sempre brinco com as pessoas assim, ó, você é meu cliente e você não sabe. Você, Glauber, certamente é meu cliente e você não sabe. Porque talvez, terminando a gravação, você vai comer o arroz e feijão que eu vendi. Você nem sabe que eu existo, entendeu? Mas eu faço parte dessa cadeia e eu tenho que ter esse senso de responsabilidade, né? Porque claramente isso fica bem entendido, né? Para mim, para quem está nos acompanhando.
Porque o critério da escolha, né, e as responsabilidades sobre todas as etapas, ela existe, assim como existem também órgãos que fiscalizam, né, a questão da qualidade do produto, né, se o produto é o que diz ser, né, e tudo mais, tem todos, a gente tem que entender que há um cuidado não só institucional, mas social mesmo, Sanitário, né? né? Sanitário, né? De saúde pública, né? Saúde pública, esse é o termo correto. Então, a tua responsabilidade, que é uma coisa que, aí sim, todas as profissões deveriam ter, e eu acho muito legal você enaltecer isso, né? Porque não é uma questão de jogar confete para si, mas simplesmente lembrar, né? Que tem essa responsabilidade, aliança né? que tem Claro. com o próprio negócio, não só com a saúde da pessoa que está lá na frente, não só com a qualidade do sabor e a experiência sensorial que a pessoa vai ter, mas também com o seu próprio negócio. Porque um tombo que alguém leva lá na frente pode, de trás para frente, chegar em você, chegar atrás de você, e isso impactar em termos de negócio. Então, se preocupar com a saúde do outro é bom para o seu próprio negócio. Sem dúvida. Você ser ético, você ser honesto, ser criterioso, né, para com o outro, quer dizer que você, na verdade, está sendo bem ambicioso para o seu próprio negócio. Claro. Né? Tem um detalhe, né? A gente vive não só um Brasil, mas um mundo polarizado, mas a gente dentro da empresa lá, que é uma característica nossa, e eu não deveria colocar isso como algo positivo, porque eu acho que essa deveria ser a régua, Glauber. A gente tem uma lei lá dentro da empresa, não se discute o correto. Eu posso não gostar. Se eu disser pra você que eu gosto de pagar os milhões de impostos que eu pago por ano, eu vou ser hipócrita. Mas por outro lado, assim, ó, qual que é a regra tributária? É essa? Então acabou a conversa. A gente vai executar esse ponto final. Eu acho que o nosso país e o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas fizessem isso. Porque a gente vê, às vezes, muitas pessoas cobrando das autoridades que as coisas sejam feitas corretamente, mas nos seus negócios as pessoas fazem as coisas de maneira incorreta. Então, aquela frase aqui, o meu mundo ideal, não meu, mas como a gente escuta, né? É o lucro privatizado e o prejuízo socializado, né? Não, e também, o que adianta eu pagar imposto? Porque daí lá em cima os caras vão roubar, não faz a tua obrigação enquanto cidadão. Sim. Uma discussão é uma discussão, outra discussão é outra discussão. Não mistura as coisas. Sim. Faz o teu corretamente e deixa a cobrança para uma outra esfera, entendeu? É como assim, você vende açúcar lá? Vendo. Pois eu não sabia que açúcar aumenta a glicose, a glicemia e diabetes e tudo mais. Exato. Mas, enfim. Mas uma coisa, outra coisa. Exatamente enfim, isso. Até porque ele tem uma utilidade total na sociedade. Sim. Que bom que existe o açúcar, né? Mas, enfim, eu sabendo utilizar, eu tendo as medidas corretas, eu não vou me incomodar com um problema então, de saúde, né? Dentro de uma cadeia de responsabilidades, né? Se você vende um produto legal, que você paga um imposto, que esse produto está devidamente avisado a alta adição de gordura, de açúcar, sódio, enfim. Né? Existem esses critérios na cadeia, há um senso de responsabilidade que vai deixar com que o consumidor final ele fique claro, né? Sim. Que ele não está sendo enganado. E o poder de decisão é dele, né? A soberania dele na decisão, né? E você só tem, de fato, um poder de decisão, né, e de soberania se você conhecer todos os lados, né? Claro. É como a pessoa que fuma, né? Tenho certeza que qualquer fumante, ele não vai ficar surpreso se alguém falar pra ele, sabia que isso faz mal pra saúde? Fica até uma piada, né? Zero surpresa. Porque a questão não é essa, né? Claro. A questão é outra, né? O ser humano, ele ele é realmente um animal complexo, e no mundo dos negócios, né? A gente sempre fala para os clientes, isso independente do negócio, a gente está falando sobre gastronomia aqui, né, Glauber? Mas eu sempre falo para os clientes assim, a métrica mais pobre que existe é você adotar preço como um fator de decisão. Isso. Muitas vezes as pessoas escutam... O preço faz parte. É o que eu ia dizer, eu ia complementar agora, né? Você não vai ser responsável na gestão do teu negócio, você precisa manter os teus custos, eles sob controle, porque muito se fala sobre sustentabilidade, e que bom que a gente fala sobre isso, que eu sempre digo, eu não tenho pra onde me mudar, né? Se esse lugar aqui der errado, eu vou pra onde, né? Não tem pra onde ir, né? Então, vamos cuidar desse lugar. Mas também eu coloco um outro aspecto da sustentabilidade que é negligenciado, que é a sustentabilidade do negócio, econômico do negócio. Porque se o teu negócio não é rentável, me desculpe, velho, tudo que você faz vai pra lá, tudo lixo. Tudo. Então você precisa ter responsabilidade sobre o teu negócio. Tem pessoas que dependem desse negócio
falando no mundo da gastronomia, né, você emprega pessoas, você tem que recolher INSS, FGTS, pagar o salário em dia, a melhor remuneração possível, e isso só vem de um negócio que é sustentável economicamente. E quando você adota o preço com uma métrica decisória, você comete uma série de erros, inclusive comprar bebida com metanol. Porque me desculpa, Glauber, quem compra uma bebida com metanol sabe o que está comprando. Porque uma garrafa de uísque custa R$150. Você quer me dizer que você é ingênuo e você comprou por R$90 achando que você tem habilidade de negociação? Não, vamos parar de hipocrisia. Quem compra sabe o que está comprando. Compra porcaria. Ou quem compra quer ser enganado. O azeite de oliva, por uma questão climática mundial, há 2 anos teve o recorde de preço. E apareciam produtos aqui no mercado pela metade do preço. E aí a pessoa queria acreditar num rótulo. Mas tá aqui escrito que azeite extra virgem. Gente, metade do preço. Você tá querendo se enganar. E você quer me dizer que eu que tô vendendo caro. Vamos parar de hipocrisia. Você sabe o que você tá comprando, é uma porcaria. Ou seja, tá pagando caro ainda. Soja, tá pagando caro, tá pagando caro. É um óleo de soja vagabundo isso aí, entendeu? Tem algumas histórias que a gente passou ali na empresa, Glauber. Vou te contar rapidamente uma que essa aí talvez ela seja emblemática, né, e represente bem o que eu digo. Independente do negócio, uma oficina mecânica, um salão de beleza e tal, eu sempre repito a mesma frase. A métrica do preço é mais burra que existe, porque você vai se enganar. O fornecedor visitou a gente lá e eu fiz questão de atendê-lo porque esse cara tinha uma péssima fama no nosso meio, né? Ele foi vender lá derivado de papel e eu quero deixar bem claro que tem 99% das empresas que trabalham com celulose são muito honestas, mas tem uma parte que é desonesta, então eu não tô generalizando, tá? Para não expor um determinado mercado que é muito sério. E esse camarada foi vender lá papel higiênico, papel toalha, guardanapo, enfim, derivados de celulose. E aí ele mostrou um papel higiênico rolão, esses de 300 metros que você tem nos restaurantes, em shopping center, etc. E ele me apresentou o produto, perguntei a característica do produto e tal, e ele me falou sobre o produto e só tem um detalhe, tá, Osés? Esse aqui é o de 300 metros, esse aqui eu não vendo para ninguém, tá? Como assim? Não, vendo esse que é de 270. Aí eu disse, mas o padrão é 300. Não, na embalagem vai 300. Mas no rolo tem 270. Olha. Aí eu fiz a tua cara. Como assim? Tá. Quem é que vai medir isso aqui, Osés? O cliente, ele compra, ele põe lá no aparelho dele, vai utilizando, quando acaba ele compra de novo. Ninguém mede isso aqui. Cara, basta medir. Mas o cara não tá nem aí pra isso. Ninguém mede, enfim, a hora que me pegar, ele vai resolver isso quando acontecer. E ele falou outra coisa. Tá, e eu tenho esse aqui também, Osés, de 240 metros. Eu disse, não, pelo amor de Deus, né? São 60 metros a menos. É 20% a menos de produto. O diâmetro desse produto vai ser menor. Não tem como se eu pegar um rolo de 300 metros e botar um rolo de 240, é só botar um em cima do outro que eu vou ver, já que o diâmetro não é mesmo. Pois é. Aí o que eu faço? Eu boto um tubete maior. Eu resolvo do centro para fora. Então você não vai notar o tubete maior. Eu disse, não, mas o tubete maior eu também vou notar. Pois é, então aí que eu queria chegar. Aí que é a melhor situação, sabe por quê, Osés? Porque quando eu tô fazendo rolo, né, tem uma polia que traciona o papel, né, pra ele enrolar, né. Então eu afrouxo aquela polia e eu vendo ar pro cara, daí o cara vai achar que o papel higiênico é fofinho. O que eu dei essa volta inteira porque isso não é nem a reduflação, né? Isso é desonestidade mesmo. Não, isso é estelionatário mesmo, né? Isso tá enquadrado no Código Penal 171, né? Famoso 171, né? Mas o que eu quero dizer com essa história? Que eu chego lá para vender papel higiênico que eu sei de um fornecedor homologado, visitado, que tem 300 metros. E o cliente diz, olha, eu tô pagando R$40. E eu digo pro cliente, tá, mas o meu tá 43. O teu tá mais caro. Só que ele tá comprando 20% a menos de material. Sim. E esse é um exemplo que eu uso para falar para os clientes que a métrica do preço, ela é muito pobre e ela te leva um monte de enganação. Quem contou um papel toalha para ver se tem 1000 toalhas lá dentro? Você não conta. O que o cliente faz quando recebe um vendedor? Conta que tá o milheiro do teu papel. Pronto. Ele já abriu a brecha para ser enganado. Se ele encontrar alguém com uma índole, Glauber, esse cara vai vender o milheiro com 950. Um milheiro com 900, 930. E o cliente vai achar que está fazendo um excelente negócio. A gastronomia, todo mundo, cliente ou quem prepara, Glauber, que é padrão. Você, quando vai em determinado restaurante, come uma lasanha. Você gostou daquela lasanha. O que você quer, como um princípio básico, na próxima vez que você for nesse restaurante? Comer aquela mesma lasanha. Com a textura do macarrão, com a acidez do tomate, com a crocância do gratinado.
Enfim, você quer exatamente aquele produto do mesmo jeito. Se cada hora eu troco o fornecedor e se cada hora eu tenho uma farinha diferente ou um queijo diferente, a outra vez que você for lá vai acontecer o quê? Você vai comer e vai dizer assim, ó, não tá a mesma coisa. Pronto, o restaurante perdeu um cliente. Por isso que no nosso meio, aquilo que eu forneço, Glauber, é sempre a mesma marca a vida inteira. A empresa que me fornece fubá, por exemplo, ela é a mesma há 22 anos. É um dos primeiros fornecedores que eu tenho na empresa, é o meu fornecedor de fubá, que ele me fornece fubá até hoje, 22 anos. E eu já tive, nesses 22 anos, centenas de empresas que foram lá me vender fubá. E eu nunca troquei esse fornecedor. Quem não é do ramo, acha estranho. Pô, mas eu tenho uma marca de fubá mais barata, por que você não troca? Eu vou te explicar por quê. Porque eu vou vender esse fubá para um restaurante e ele vai fazer uma polenta, dando um exemplo qualquer, com esse fubá. Essa polenta, ele vai fritar. E vai dar uma coloração que é a característica do terroir desse cara aqui. Uhum. Vai ter uma crocância, vai ter um sabor que essa outra marca aqui não tem. E vai ter um processo de rotina de realização. De preparo. Talvez né? a absorção de água desse tempo. É. A granulometria do grão, que tipo de moinho que você tem. Então, muda muito. Ah, fubá tudo igual? Claro que não é tudo igual. Você deve ter comido já quantas polentas diferentes na tua vida. Inúmeras, dezenas de... Porque, dependendo do tipo de produto que você usa, você vai ter um resultado final diferente. Uhum. Então, as bases de uma boa gastronomia, a gente sempre diz, o que todo mundo quer, que é o tal do padrão, ele requer duas coisas, técnica constante e produto constante. Porque eu também posso ter esse fubá igual o tempo todo. Mas aí sai o cozinheiro Oséias e entra o cozinheiro Glauber. Uhum. E ele vai dizer assim, ó, eu coloco X de água. Não, mas eu não coloco essa quantidade de água. Eu uso água do milho que eu cozinhei. Eu coloco leite. Enfim, já mudei a técnica. Uhum. Então a gente sempre fala para os nossos clientes, padrão é o resultado de uma conta. Insumo e técnica. Se você tiver sempre o mesmo insumo, a mesma técnica, você vai conseguir aquilo que todo mundo busca, que é o tal do padrão. Agora, como que eu vou ter isso se a minha régua decisória é preço? Eu vou comprar uma marca de extrato de tomate hoje, outra amanhã, outra semana. É óbvio que o teu prato vai sair diferente. É óbvio. Das coisas mais básicas. Até sal muda o sabor da tua comida. Então, independente, a gente está falando um pouco de empreendedorismo e um pouco de gastronomia e tal, a gente sempre fala, Gabriel, não tenha cuidado com o seu caixa, tenha cuidado com a sua rentabilidade. Mas não tenha o preço como uma métrica decisória mais importante do teu negócio, porque você vai ter problema. Você veja, o mundo da gastronomia, você tem uma rotatividade muito grande. Infelizmente, é um negócio que a taxa de mortalidade é altíssima. As pessoas, a maioria das pessoas que hoje está cozinhando não fazem a menor ideia do que estão fazendo, Globo. Não fazem a menor ideia. Você pergunta para o cliente assim, você está vendendo essa pizza de 35 centímetros por R$60. Por que está R$60? Por que você está cobrando de sabor R$60? Você pergunta isso, você vai ficar apavorado com as respostas que você escuta. Quando você pergunta pro cliente, tá, mas qual que é a tua rentabilidade dessa pizza? Ah, eu não sei, eu tô conseguindo pagar as contas. Uhum. E não dá pra você brincar com os negócios hoje. Eu tô na gastronomia há 33 anos. O negócio se profissionalizou demais, entendeu? Aquele negócio da caneta atrás da orelha, aquilo é poesia que ficou Sim. há muitos anos atrás. Hoje é um negócio que ele requer controle, requer profissionalismo, requer constância, requer solidez. Porque senão, eu digo pra um monte de amigo que me procura o tempo todo, tô pensando em montar um restaurante. Cara, não faça isso. Procure entender o que é esse negócio. Porque o restaurante é o seguinte, Glauber. Eu sou convidado a ser sócio de restaurante a vida inteira, porque é o meu negócio. Eu vou muito a campo, eu conheço muito cliente, eu fiz gastronomia no Centro Europeu, enfim, é a minha vida esse negócio, né? Eu vivo demais isso. Eu administro o negócio, mas se você quer se esconder, vai lá na Gold. Eu fico pouco lá, eu tô muito na rua. Todo mundo glamoriza demais a gastronomia, ainda mais de uns anos pra cá, né? Um negócio contemporâneo, esse movimento de glamorização da gastronomia. Mas vamos pensar de maneira prática. Enquanto você tá se divertindo, enquanto a gente, se a gente for almoçar, a gente tá se divertindo, o cara tá se lascando lá dentro da cozinha. Sim. Sábado, Domingo, feriado. Você vai trabalhar num ambiente perigoso. Você está submetido a corte, é a primeira razão de afastamento de trabalho no restaurante, é a perfuração. Você está submetido a alta temperatura, você pode se queimar com vapor, com fogo, com óleo, com água quente. Você pode ter problemas respiratórios, que você vai numa geladeira 18 graus abaixo, depois você vem para a cozinha, está 50 graus acima. Então, vamos desglamorizar esse negócio. É uma atividade muito dura.
muito cansativa, muito estafante. E você lida com um público. Eventualmente eu posso, dando o exemplo da lasanha que eu te servi antes, né? Eu posso servir uma lasanha que você, Glauber, adora. Do outro lado um mala, um chato. Mas eu achei que ela estava pouco cozida. Pronto, aí vai lá, chama o cara. Então você tem que ter uma paciência, porque o paladar, ele é muito único, né? A tua boca tem uma cavidade, a tua boca tem uma umidade, tem uma temperatura que é própria sua, né? Genética sua. E você vai ter uma reação aos alimentos diferentes da minha reação. Por isso que a gente não gosta de coisas iguais, né? O teu corpo é único, né? Então, pô, você vai lidar com esse tipo de nuance. Então, pô, além de lá dentro, você não ter sábado, não ter domingo, não ter hora pra sair. Você imagina você montar um bar, meu amigo. É a última coisa que eu montaria na minha vida. Porque da 1 da manhã tá um xarope lá com uma garrafa de cerveja que tá já passado do ponto. Você já limpou o teu bar e fica aquele desgraçado lá que nem pega outra cerveja. Fica só te enchendo o saco. Então, é uma atividade muito, muito dura. Tem que respeitar quem trabalha com isso. Mas também olhar para as pessoas. Pense muitas vezes. Porque talvez você tá glamorizando, achando que é legal ver aquele cara com a doma branca, indo no salão, e daí, você tá sendo bem atendido, como é que tá? Mas, cara, aquilo ali é um mito. Não, eu tô para conhecer um chefe de cozinha bem-humorado, né? Um diretor de cena que esteja, né, brincando enquanto está gravando, porque as profissões, como meu próprio meio audiovisual, né? Quem vê... Tem uma frase que diz, né? Quem vê corre, né? Não vê correria ou algo assim. O negócio é assim. Vê a pinga que eu bebo, não vê o tom que eu levo. A pessoa fala assim, fazer um vídeo para minha empresa, a gente faz vídeos para várias empresas e tal. Mas eu comento assim às vezes, acho que assistem muito Netflix, não é possível, né? Porque acham que a coisa é simples assim. Não é, cara, não é. As coisas são realmente... Tem uma cadeia de processos a serem atendidos, a serem feitos dentro de um cronograma, correndo alguns riscos, se não riscos de saúde, mas riscos de furtos e outras coisas. Claro. Né? As circunstâncias de cada profissão. Mas qualquer trabalho, assim, isso para trazer, não para quem está nos ouvindo aqui, palavras de desmotivação, mas ao contrário. Não, de responsabilidade, né? né? E porque a pessoa tenha realmente noção. Eu conheço realmente chefes de cozinha que se tornaram chefes de cozinha porque, assim, cara, é um lugar onde eu me encontro, estar ali preparando num pequeno bistrô, muitas vezes, não num esquema mais industrial, que é o que quer promover uma experiência sensorial em quem está sendo atendido. Que é uma outra história também, outra história. Não, e é o que deixa a pessoa feliz, né? Isso tem que ser respeitado. Não interessa. Eu me sinto bem fazendo. Eu sei de todas essas nuances. Mas é aqui que eu me sinto bem. Cara, espetacular. Seja bem-vindo. Que bom. Tem que ter mais gente como essa aí, entendeu? Exatamente isso. Só que também não dá pra pessoa se iludir. Quando eu falo isso, Glauber, eu vou colocar um outro aspecto que é muito humanitário. Que eu vejo isso também já há décadas. Famílias serem destruídas por opções erradas. Isso é muito comum no meio da gastronomia. Então vai o casal, acredita numa falácia, como você cozinha bem, o que tem de gente que abre restaurante. Porque a mãe disse, a sogra disse, o irmão disse, disse, você cozinha muito bem, tem que abrir restaurante. Gente, cozinhar muito bem é a base, né? Que nem assim, eu quero jogar futebol, então você precisa ter a bola, né? Óbvio, sem bola você não joga futebol. Então cozinhar bem é o óbvio, né? Qualquer um que monte restaurante espera-se o quê, né? Que se cozinhe bem. Então isso não é credencial pra nada, né? É o básico do básico. E aí o que acontece? Histórias que eu vejo se repetir há mais de 30 anos, porque eu lamento. Por isso que a gente coloca não como uma desmotivação, e muito mais num sentido de responsabilidade da pessoa entender onde está se metendo. Aí o casal vai lá e monta o tal do restaurante. E vende carro. E o negócio não dá dinheiro. Aí vende a casa. E o negócio não dá dinheiro. E 2, 3 anos depois, não tem carro, não tem casa, tem 300 mil de dívida, acabou o casamento, vem a depressão, vem o alcoolismo, vem a cocaína. Eu vejo isso há mais de 30 anos, Glauber. Há mais de 30... É ruim dizer isso. É ruim dizer isso. Mas eu sou o cara da vida como ela é. Eu não sou o cara do Instagram, né? Nem tô no Instagram, né? Entendeu? Porque, enfim, o mundo irreal, aquele mundo, nada contra o Instagram, mas enfim, a gente sabe que o Instagram tem um mundo de estética, um mundo de aparência que não é verdadeiro aquilo ali. Sim. E o mundo real da gastronomia, eu vejo isso há mais de 30 anos, é esse. É famílias destruídas, patrimônios destruídos, pessoas endividadas, porque fizeram uma opção errada aqui atrás. Se iludiram em algum momento, se iludiram, entendeu? Então não dá pra... Foram mal orientados, muitas vezes. Ou alimentaram um sonho real, Exato. Teimaram numa tese que não tinha sentido. Entendeu? Tem
dezenas, centenas, milhares de negócios super sólidos. A gente sabe aqui na cidade, no estado, né? Casas com 30, 40, 50 anos, casas novas que estão sendo muito bem tocadas, entendeu? Mas você veja, a cada 3 anos, eu vou te dar o dado lá da Gold, tá? Entre 3 e 4, não exatamente 3 anos e alguns meses, 70% da minha carteira de cliente muda. Olha que dado chocante. O ciclo de quebradeira é nesse nível, Glauber, nesse nível. A cada 4 anos, mais de 2/3 dos negócios que abrem fecham. Cara, é quase como trocar os copos de um bar, assim. Os tem copos... que renovar a cada tanto tempo. Os copos de um bar, eles são trocados a cada 90 dias, em média. Esse é o dado específico. Sim. Esse é o dado. Mas você veja, quer dizer, a cada 4 anos, 70% dos meus clientes, que são aos milhares, eles fecham. Esse é um dado frio, né? É um dado econômico, frio. Né? Tá aqui em cima da mesa, a gente com o microfone na frente se olhando. Tá, mas vamos dar um passo para trás, Glauber, que é o exercício que eu faço, né? Quem que tá por trás desse CNPJ? O que será que aconteceu com o CPF que era dono desse CNPJ? Não é legal pensar nisso. Não é legal pensar nisso. Porque são histórias tristes, né? Sonhos que se derreteram, sonhos que se esvaíram, anos para se recuperar. Então tem que ter responsabilidade nisso, né? Não se meta com isso aí. Porque hoje o mundo é muito competitivo. Para você ter um negócio de restauração, como a gente chama, né? Que ele seja rentável, não é fácil como era 30 anos atrás, que eu fazia um restaurante de qualquer jeito e eu sabia que eu ia ganhar dinheiro. Hoje não é assim. Hoje você precisa efetivamente ter gestão, ter constância, ter controle das coisas e habilidade para lidar com as pessoas. As pessoas, eu vejo muito empresário falando da dificuldade de mão de obra, etc, que de novo é um dado econômico frio, entendeu? De fato tem uma dificuldade, não vamos negar isso aí, não vou nem entrar nas razões disso, que não é alvo da nossa conversa, entendeu? Mas eu acho, Glauber, que na realidade a parte mais prazerosa de um negócio são as pessoas. Se perguntar assim para mim, Zé, o que você mais gosta na Gold? É uma estrutura muito bacana, é legal de ir lá. Todo mundo que vai lá gosta, não porque a empresa é minha, mas é uma construção coletiva de 22 anos e é um lugar legal de estar lá. Eu gosto muito de ir na minha empresa porque é um lugar bacana até lá. Eu digo, a engenharia, o que você vê lá e tal, é bacana de ver. Só que o que eu mais gosto é encontrar as pessoas que estão lá. É você chegar no estoque, eu sou gaúcho, torço pelo Internacional de Porto Alegre, tá quase caindo pra 2ª divisão. Chega lá, a piazada do estoque, pô, teu time tá mal, aquela resenha fica pegando no teu pé. Aí outro brinca por causa do... Eu sou careca, tô de boné o tempo todo, fica pegando, Zé, tem evento hoje, tem não sei o quê. Isso é espetacular, entendeu? Eu não trocaria produto, estrutura de armazenagem, caminhão de entrega por nada do que essa relação com essas pessoas. E assim também com nossos clientes. A melhor parte, na realidade, e eu tô falando isso para desmistificar e para contrapor o que se fala, o problema são as pessoas, não, a solução são as pessoas. Isso. A solução não é o problema. Tem dificuldade de encontrar? Eu sei. Dificuldade de estabelecer a pessoa por anos contigo? Esse é o desafio. Mas esse é um dos desafios. Você conquistar cliente é outro desafio. Você descobrir fornecedores bons é outro desafio. Tem um monte de desafio, entendeu? E ter as pessoas certas é um desafio. Mas a melhor parte de um negócio é exatamente você ter as pessoas do seu lado. Eu ontem, inclusive, estava com um cliente e ele tem um restaurante dele há 38 anos. E um monte, 25 pessoas trabalhando no restaurante dele. E vários com mais de 15 anos de casa. Eu até brinquei com ele. Eu disse, Gustavo, acho que vocês menos fazem aqui é trabalhar. Porque o clima é tão bom, é tão agradável, sabe? É um brincando com o outro. E até quando briga também, né? Eu na empresa brigo com as pessoas brigam comigo. Mas quando a briga é de um grupo de pessoas que se gostam, que se protegem, que se amam, que se quer bem, meia hora depois ninguém lembra que brigou. Entendeu? Tá, deu, brigamos, fechou. Assunto resolvido, né? E foi o que eu vi ontem quando eu tava visitando esse cliente, sabe? Um ambiente de pressão, porque comida é pressão. Na hora do almoço o cara serve lá 500, 600 pessoas. Então você tem uma janela de tempo para você resolver essa história. 1h30 você tem que servir 500 pessoas. Então tem essa pressão do negócio em si. Claro que o ambiente carrega, você tem que entregar resultado, as pessoas esperam a temperatura correta no seu prato, a textura correta no seu prato. É natural isso aí, entendeu? Você viu uma orquestra ali. Uma orquestra. As pessoas se cobrando, mas se brincando, rindo, pegando no pé um do outro. Quer dizer, vou dizer que as pessoas são um problema? Cara, vai me desculpar, na boa, você tá errado. A tua cosmovisão tem que ser refeita, né? Porque o melhor de tudo é isso aí, né? É você tá com as pessoas, arrancar um sorriso. Se a pessoa tá chorando, você se ombrear com a pessoa, cara, o que eu posso te ajudar? Vamos junto nessa, entendeu? E também ao contrário, você ser acolhido, né? Então, a nossa empresa, ela tem 4 palavras que nos regem.
Uma delas é cuidar. Porque a gente acredita muito nisso, sabe? Graças a Deus, eu não lembro a última vez que a gente teve acidente de trabalho com afastamento. Porque a gente se cuida. Se a gente vê alguém, olha, não faça isso, a gente tem uma comissão de CIPA muito atuante. Porque para nós o cuidado tem a ver com essa pessoalidade, né? Você tirar a frieza de um negócio, de novo, não vai ser responsável, não vou repetir tudo. Mas enfim, tem a gestão do negócio, tem que gerar resultado. O negócio ele tem que ser sustentável, entendeu? Mas espera aí, a gente tem que se cuidar antes. Porque além de ser bom para todo mundo, é mais barato. Porque tem a ver com a própria prevenção, até mesmo com a empatia, né, com a outra pessoa, né? Você veja bem, de novo, cada um decide o que quer da sua empresa. Mas, por exemplo, se você chegar lá na Gold, eu não tenho vaga de estacionamento. Eu vou estacionar meu carro onde tem vaga. E se não tem vaga, eu vou ter que deixar na parte externa da empresa. O café que o administrativo, que vendas e que o marketing bebe, é o mesmo que os chapas que vão lá descarregar caminhão bebem. O papel toalha é o mesmo, a qualidade do sabonete é a mesma. Quer dizer, não tem que ter distinção quanto isso aí, entendeu? Porque ninguém tá acima de ninguém. Eu tenho uma função, você tem outra função. Elas são complementares e tornam um negócio mais forte. Mas como ser humano, Glauber, o que eu tenho a mais do que o rapaz que tá carregando 30 toneladas de sal do balde? Não tem nada mais como ser humano mais do que ele. Nada. Mas você sabe que, ainda assim, isso é tão óbvio, tão natural, né? Eu comungo desse mesmo pensamento, dessa mesma forma de tocar as coisas, mas a gente sabe que isso não é a régua, né, de modo geral. Né? Não, infelizmente. Infelizmente. Mas eu acredito, assim como eu acho que as pessoas muitas vezes são fontes de problemas, também elas são fontes de solução. Bem mais fonte de solução, mas bem mais. Eu acho que isso que você fala, né? Que eu aprendi a substituir a palavra, né, dificuldade por desafio, né? Porque a dificuldade ela é um problema que eu só preciso tirar da frente. O desafio, ele me convida a uma conquista. Sim. Né? Ele me convida a um sorriso. Não é só semântico, né? Não é só semântico, né? Então, eu acho que temos que continuar nos movendo em direção a. Claro. Né? A gente nunca chega lá no arco-íris, mas se movendo em direção a, você no mínimo está contemplando, sim, né, algo lindo da natureza, né? Então, assim como essa conversa nossa aqui, eu acho que traz muita iluminação, muito insight, né, como gostam de falar, o pessoal da geração mais intermediária. Sim. E muita riqueza. As pessoas não te acham em rede social. E elas, se quiserem se esconder de você, vão lá na Gold. Mas elas podem encontrar Gold aonde? Vai no Instagram que vai encontrar. A gente tem um Instagram muito bem montado. Tem uma equipe de marketing muito competente. Até convido, porque a gente dá curso na empresa lá, Glauber, direto, assim. A gente tem nosso centro técnico lá. A gente, como eu te falei, a gente tá no limiar. Acredito que mais 3 semanas a gente vai para nossa nova casa. Inclusive, a nossa nova casa, eu não vou fazer um jabá aqui, mas eu acho pertinente falar. A gente vai abrir a nossa primeira loja física. A Gold sempre foi uma empresa de pré-venda, uma empresa uma empresa que vende para outras empresas, para não falar o B2B, né? E agora a gente vai abrir todo esse portfólio que eu te falei, a gente vai abrir ao público. A gente vai abrir a nossa primeira loja física agora numa virada de novembro para dezembro. Então, se você quiser ver uma frigideira e quiser ter uma frigideira que os profissionais usam na sua casa, primeiro local aqui no estado, primeiro local no Brasil que vai vender o que os profissionais usam para os amadores. Se chama Casa da Gastronomia e vai ficar em Pinhais, que é onde é a nossa sede. E nesse lugar a gente vai ter um centro técnico que ele vai convidar as pessoas para aprender a cozinhar. Então, até convido as pessoas a seguir as nossas redes sociais, é a Gold Food Service, porque os cursos vão estar lá. Então, se você... tem que ser cliente da Gold para participar do curso? Não. O curso vai estar aberto para todo mundo que quiser participar. Então, nos achem lá nas redes sociais, que é muito mais interessante que eu como pessoa física, que eu como pessoa física não tenho muito atrativo. Então, vai na Gold que lá é melhor. Zé, muito obrigado pela sua presença. Que é isso, eu agradeço. Muito luminosa a conversa. Para quem está nos acompanhando aqui, né, curta, comente e compartilhe, né? Comentar é bom, é uma forma de chegar até nós, se tiver dúvidas, se tiver sugestões, para conversar com a gente. E se você aprendeu alguma coisa também, né? Traga pra gente essa informação, porque realmente é enriquecedor a gente poder aprender e ensinar aprendendo muitas vezes. E de cada conversa que eu tenho aqui, eu saio com um aprendizado maior. É a graça da vida, né? E espero não ficar indiferente a esse conteúdo, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui e nos encontramos no próximo episódio.